Fica. Não, porque não precisa de claro lei, baixa o decreto para fazer. Mas para o Não, o anexo fica defasado, mas não existe a necessidade. Ah, então ele fica defasado e é válido. Peraí, vamos entender. Doutor Juraci, há quanto tempo a planta de valores de Fortaleza, ela não era reavaliada? Há quanto tempo? Quando você fala, vamos ter cuidado com as expressões. Vamos utilizar o termo reajuste para simples efeito de correção monetária. Para efeito de correção monetária, ela vinha sendo reajustada anualmente. Agora, aumentada desde 2003, não tem. Agora, é preciso ser colocado ainda, que é o seguinte, esse aumento ainda está defasado em relação aos números que a Secretaria de Finanças chegou e foi apresentado tanto na OAB, como na Câmara, como todos os setores. O aumento mínimo foi verificado que o aumento mínimo foi de 80%, ou seja, nenhum imóvel dentro de Fortaleza, segundo esses estudos, aumentou nos últimos 7 anos menos do que 80%. Houve imóveis que aumentaram mais, aumentaram 152%, 100%, 102%. Na medida em que a Prefeitura poderia aumentar até 80%, ela aumentando abaixo disso, isso se chama política fiscal, discricionariedade do chefe do Executivo e da Câmara. O meu colega Pedro Jorge estava falando da comissão. Essa comissão, primeiro, o que ela decidir é para dar parâmetros gerais. Ela não vincula. Como, por exemplo, ele falou da comissão inconclusa, foi inconclusa porque os relatórios finais, que tinha nessa comissão membros da sociedade civil, como a OAB, como o CREA, como o Secov, não fecharam o relatório final. Agora, os estudos feitos por técnicos foram feitos. Esses elementos subsidiaram. A Câmara, nem o chefe do Executivo, é obrigado a fechar no número de 80% ou de 152%. Não pode a mais, porque aí estaria extravasando a sua competência de tributar. Então, sendo a menos... Então, o senhor está dizendo o seguinte, que esse número 25%, 27,5% e 30% foram puxados na cartola. De jeito nenhum, foram derivados desse estudo. Cadê esse estudo? Não foi visto. Foi disponibilizado para a OAB. De maneira nenhuma. Chegou os 25%, 27,5% e 30%, não. E mesmo assim, mesmo que não tenha chegado... Por que não isso é 1, 2, 3, não são 10, 20 ou 30? Porque isso compete à Câmara Municipal e ao chefe do Executivo. Nós não temos parâmetro jurídico, não cabe à OAB, não cabe ao Judiciário. Esse número de 25%, 27,5% e 30%. Isso já foi explicado nas duas audiências que teve, que foi através de uma avaliação dos índices médios da Regional 2 e Regional 3. A Regional 2 é aquela da Aldeota, né? Exatamente, então, a Regional 3 é aquela depois do centro. Pegaram a área que mais se valoriza em Fortaleza e colocaram... Não, Pedro Jorge. A Regional 2, exatamente por haver uma venda maior, é a que está mais próxima do real. A Regional 2, o cadastro do IPTU é o que está mais próximo do ITBI, exatamente por ser a zona onde tem maior capacidade contributiva e que o município sempre teve mais perto do valor venal. Na Regional 3, por exemplo, é que o aumento seria de 152%. Se vocês da OAB decidirem realmente pelo ajuizamento da ação, que há colegas que discordam, vendo esse lado da justiça fiscal... Procuradores do município? Não, tanto que o colega que pediu visto, eu tenho a impressão de que ele não é procurador do município. Doutor Romo, que discordou, inclusive no relatório do doutor Carlos Cinto, também não é procurador do município. Vista não quer dizer que vai votar contra, né? Doutor Pedro, um outro ponto que está sendo atacado, no que diz respeito ao vício de constitucionalidade, é o malferimento ao princípio da igualdade, ou o princípio da isonomia. Eu gostaria que o senhor falasse já sobre o malferimento desse princípio, logo após um rápido intervalo. Falando sobre a constitucionalidade ou não da cobrança do reajuste sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Doutor Pedro, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre um possível malferimento a um dos princípios fundamentais do direito tributário, que é o princípio da isonomia. O senhor acha que, na realidade, esse reajuste, ele feriu esse princípio? Ebelt, antes de lhe responder, eu queria só voltar um pouco ao bloco 1. O doutor Juraci estava mostrando aqui a planta de valores genéricos e argumentou que se o nosso argumento que teria que ser publicado, a planta, os anexos 1 e 2, teria que ser publicado nos anos anteriores, né? E eu acho que eu não me fiz entender... Com correção monetária. Com a correção monetária. Eu não me fiz entender pelo doutor Juraci. É claro que nos anos anteriores os anexos não foram publicados porque não havia necessidade de lei. Por quê? Porque era só correção. Se tivesse tido uma lei, teria que ser publicado sim, com os aumentos. E claro que estava defasado. Por isso que agora em 2010, em 2009, teria que ter sido publicado com os aumentos, com as correções e o aumento dos 30% que foi dado. Então isso é que é o nosso entendimento.
voltando aqui ao princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia é justamente a isonomia, a igualdade, consiste em quê? Em tratar desigualmente a desiguais e igualmente a iguais, certo? Fora disso não é igualdade. Eu não posso tratar igualmente a desiguais. Eu não posso soltar um leão e um gato dentro de uma jaula, porque com certeza o leão vai comer o gato. Então, Professor Miúdos, você quer dizer então que não seria correto aplicar o mesmo percentual de reajuste para regiões diferentes dentro da cidade? Com certeza. O doutor Juraci vai... definindo apenas uma faixa de preço. Exatamente. O doutor Juraci vai defender que tem, que a fórmula, inclusive, eu não sei como é que se vai ser mostrado como é que se pode mostrar essa fórmula na televisão, mas é uma fórmula gigantesca aqui, com raiz de 64. Mas é preciso fazer uma fórmula gigantesca desse, porque a base de cálculo do IPTU é o valor de mercado de um imóvel que não está à venda. Tudo bem. É diferente do ICMS, que tem o valor da mercadoria na nota fiscal. Com certeza. Então o IPTU incide sobre o imóvel, o valor venal, que é o valor de mercado de um imóvel que não está à venda. Então tem que ser estimado. Mas como fórmula estimativa. Como mexeu no valor do metro quadrado do terreno, mexe na fórmula toda. Porque no momento que eu mexo no valor do metro quadrado, eu estou mexendo na fórmula. Então, o que é que acontece? Ele deu um aumento linear de 30%, de 25%, 27%, 30% no valor do metro quadrado. Ele vai contra-argumentar que existe depreciação. Não tente adivinhar o que é que eu vou falar, não, doutor Pedro. Existe uma coisa ou outra, mas na realidade o que aconteceu foi isso. Mas a contra-argumentação é benéfica para a democracia. Com certeza. Foi um aumento linear de 25% a 30% no metro quadrado do terreno. Acabou-se. O resto é balela, o resto é com relação. Bom, é interessante pegar a expressão que o doutor Pedro Jorge muito bem colocou, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. O que eles estão defendendo é que uma pessoa no Pirambu é diferente de uma pessoa que estiver no Meireles. Só que o que faz desigual entre a pessoa do Pirambu, segundo a argumentação da OAB, e a pessoa do Meireles não é porque um é mais baixo, outro é mais alto, ou é porque é mais gordo, outro que é mais magro. E sim porque o do Pirambu teria menos capacidade contributiva e o do Meireles teria mais capacidade contributiva. Nenhuma, doutor, ou não é? Nós estamos comentando o valor do metro quadrado do Pirambu e na aldeota. Mas o valor, isso que... se for o valor do metro quadrado, sim, o que faz o valor do metro quadrado ser menor no Pirambu ou maior no Meireles é por eles outros elementos que estão na forma. O valor é menor no Pirambu, maior no Meireles, mas veja se o senhor entende. O valor é menor no Pirambu e maior no Meireles, mas o senhor deu 30% de aumento no Pirambu e no Meireles. Pronto. O senhor deu um aumento linear. Não foi... Lá na Messejana... o aumento não foi linear. A alteração foi linear. O aumento da base de cálculo é produto desta forma. Não. Mas se mexeu no valor venal do metro quadrado... Não necessariamente vai aumentar. Se o senhor deixar explicar... Explique. Então... foi aumentado um dos elementos da forma. O que pode causar depreciação de um terreno no Pirambu ou um terreno no Janguru Sul vai ser considerado em outros elementos da forma. Para se ter uma ideia, Velt, a Cefim fez um estudo de quanto é que representaria a mudança de 30% em um dos elementos da forma. Isso repercutiria com outros elementos e o cálculo final, que é o resultado dessa forma, que é o valor venal, o aumento médio foi de 10%. Agora... eu não conheço ninguém que teve um aumento médio de 10%, que recebeu o boleto do... alguns tiveram aumento de 1%. Eu vi gente, uma senhora me ligou, que teve aumento de 100%. Pois eu conheço pessoas que teve aumento de 1%. Aumento de 1%. Eu também, se for para dar o exemplo, eu também dou exemplo de pessoas que teve aumento de 1,22%. Até com mais precisão do que os 100%. Certo. Então, Velt e meu amigo Pedro Jorge, a base de cálculo sobre a qual incidiu já era diferenciado. A planta de 2003, que continua sendo a mesma planta, já que não foi mudado até a diferença, o valor do metro quadrado na Beira-Mar era R$2.000 e no Papicu era R$300. Então, os 30%, o que se tem que questionar é o seguinte: esses 30% causou uma tributação acima do valor venal do imóvel? Não. Todos são, acho que eu não vi nem matéria jornal.